Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando agora mais um episódio BASF Agro, um podcast que cultiva legados. E eu sou Rafael Veiga, estou na posição de gerente de marketing para a marca Credense na BASF. E nós vamos falar hoje de sementes. É um tema que é super relevante, o início de tudo em uma lavoura. E para falar desse tema que é super importante, eu tenho aqui comigo duas pessoas que eu admiro muito, que são profissionais excepcionais, e eu tenho a honra de recebê-los aqui hoje. Sejam bem-vindos. Sérgio Abud, pesquisador da Embrapa, vice-presidente do SESB, está acostumado a mexer com altas produtividades, entende tudo de altas produtividades, e não é só ele. Cleiton Steckling, meu colega aqui de BASF, especialista em melhoramento genético, que é o responsável por trazer as nossas cultivares que estão entregando muito para o produtor. É uma honra ter vocês aqui hoje para a gente falar de sementes, para falar de melhoramento genético, para falar de tecnologia e tudo isso que nós estamos entregando para o agricultor iniciar o que ele tem de mais precioso, que é a sua lavoura. Sejam bem-vindos. Olá pessoal, todos que estão podendo participar conosco, né? Um privilégio, é uma honra estar aqui com o Cleito e com o Rafael falando sobre semente, que é o fator que determina o sucesso da lavoura, né? Então esse é um tema bastante relevante. Eu acho que nós vamos ter muito assunto importante para poder debater e levar aqui para os produtores e contribuir com mais uma safra, né? Isso aí. Cleitinho, dá tuas boas-vindas aí pro pessoal. Bom, começando aqui, agradecer, Rafael, o convite de estar aqui, né? A possibilidade de compartilhar o conhecimento com a Bud aqui também. E espero que a gente consiga contribuir com os nossos ouvintes aqui do podcast sobre o que está por trás dessa semente, como é que o melhoramento contribui com a qualidade, com as variedades. E é isso, tentar lá trazer um pouquinho de conhecimento para a turma. Que legal. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter assuntos aqui. A gente teria assunto para ficar dias falando, né? O desafio nosso vai ser o tempo, tanta coisa boa que vai surgir. Para começar essa nossa conversa, eu queria, Sérgio, que você comentasse um pouquinho o tempo que você está no mercado, tanto tempo acompanhando semente de soja, você viu as produtividades saírem lá de baixo, eu não sei nem qual que era a média Brasil aí lá no passado. Hoje a gente tem uma média Brasil que ainda é pouco, perto do que você acompanha lá no SESB. O que aconteceu? Fala um pouquinho dessa evolução. É que a gente saiu de uma produtividade muito baixa, hoje nós temos uma produtividade média nacional mais alta, mas mesmo assim, quando eu olho para a média nacional, tem produtores que estão muito acima dessa média nacional. O que se deve isso? Então, Rafael, essa é uma pergunta, assim, é muito gratificante poder falar desse assunto, né? Eu tenho certeza que nós temos muitos produtores aqui da velha guarda, né? Que começou esse plantio no Cerrado. Mas assim, eu comecei a trabalhar com soja em 79. Naquela época, o Cerrado não plantava soja. Tinha algumas lavouras de soja. E a produtividade era abaixo de 15 sacas. E as variedades que nós usávamos eram variedades que vieram dos Estados Unidos. David, Bossier, Bragg, Rio, Hampton. E tínhamos também uma variedade do sul, que era a Santa Rosa, e a Paraná. Mas essas variedades elas não cresciam, porque nós tínhamos um problema do fotoperíodo. Só que de lá para cá, eu participei da geração da primeira variedade de soja que abriu o Cerrado, que foi uma variedade chamada Doco. Os produtores mais antigos se lembram muito bem dela. E também da Cristalina, que foi uma outra variedade. Então essas variedades permitiam já abrir o Cerrado com elas, e nós passamos de 15, 20 sacas com essas variedades para 40 sacas. Então nós tivemos um ganho de produtividade até o ano 2000 de mais de 103%. Então nós saímos lá das 20 sacas e chegamos aí próximo das 45 sacas, quase 50. No ano 2000 nós tivemos o problema da ferrugem asiática, né? Então essa ferrugem, ela fez com que nós mudássemos toda a nossa genética. Então nós saímos de variedades de hábito determinado, né? Que as variedades, quando ela estabelecia o florescimento, ela parava de crescer e a produtividade estava definida ali. Então nós passamos a cultivar variedades que cresciam mais do que o dobro do número de nó que ela tinha no momento que começava o florescimento. E nós saímos ali dos 50 sacas
para hoje, médias, assim, essa última safra nós tivemos uma média muito boa, mas assim, para médias muito altas. No SESB, hoje, metade das áreas auditadas, de 1.000 áreas, nós temos pelo menos 500 áreas auditadas, já produz mais de 100 sacas. Então, assim, a genética que está embutida, né, que foi carregada nessa semente, depois o Cleito vai poder falar melhor para nós sobre isso, ela é uma genética de altíssimo potencial produtivo. Mas aí nós precisamos, por meio da semente, fazer com que esse potencial possa expressar em produtividade no campo. Por isso que semente é um tema sempre muito relevante e muito importante para o sucesso da lavoura. Legal. Você falou tudo, Sérgio. É o começo de tudo, né? Meu pai já falava assim, uma coisa que começa certo, ela pode terminar errado. Agora, se ela começar errado, é certeza que vai terminar errado. Não tem como. Começou errado, vai dar tudo errado, né? Eu aprendi ele, eu sempre trago, quando a gente fala em sementes, eu sempre trago essa frase dele, ecoa, volta assim, né? Porque é o início de tudo mesmo. Cleiton, nessa linha que o Sérgio estava trazendo aqui, até um pouquinho da história dele, né? Da produtividade, da produção, da média nacional. Fala um pouquinho da tua história também, como você começou com o melhoramento, quais foram os principais desafios, a evolução que você enxerga do melhoramento, da cultivar de soja lá de trás para cultivar de soja que nós estamos plantando hoje e que está atingindo esses níveis aí de mais de 100 sacos de produtividade. Hoje a gente estava dando uma olhada aqui em resultados, a gente tem muitos resultados, não só no SESB, né? Virou muito, não vou dizer comum, mas é muito natural. Para mim, antes, 100 sacos era uma barreira, difícil de atingir. Hoje é uma coisa que não é tão longe, assim, tão distante assim, né? Como o Sérgio estava comentando. Perfeito, Rafael. Bom, a minha história ela começou um pouquinho depois da Albud, mas eu ainda peguei o começo com soja convencional. Onde que a gente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se trabalhava muito com cultivares de grupo de maturação 6/7, determinadas predominantemente. E o Sérgio lembrou bem aqui, a gente teve o advento da ferrugem lá por 2005, quando começou a causar perdas significativas e isso começou a mudar o cenário todo de entrada de materiais clandestinos até na época e a necessidade da gente encurtar ciclo das variedades. Ela veio muito pela dor da ferrugem, se a gente puxar na memória. E automaticamente a transição, para a gente encurtar ciclo, a gente precisou buscar a transição com o indeterminado, que era predominantemente determinado. A gente teve que buscar o indeterminado. E ele trouxe uma mudança do sistema de produção muito importante. Se a gente puxar na história, quanto tempo a gente faz sistema soja-milho aqui no Cerrado? Não é desde que começou a soja, ela começou depois que a gente conseguiu trazer precocidade para dentro do sistema. O indeterminado contribuiu demais para esse processo, contribuiu demais para a gente fugir de algumas aplicações de fungicida por causa da ferrugem. Tradicionalmente, o ciclo de soja no Rio Grande do Sul era 150 dias. Hoje a gente fala em 118, 125. Cerrado, tradicionalmente, 20 anos atrás, era 130, 132. Hoje é 100 dias, 105 dias. Isso foi uma necessidade, uma dor do agricultor, e aí que entra o processo do melhoramento. A gente, por trás do melhoramento, a gente precisou correr atrás disso. Melhorar as características da planta, buscar o indeterminado. O indeterminado tem menos índice de área foliar do que tradicionalmente tinha os materiais tardios, e isso forçou a gente a migrar, mas também permitiu o sistema soja-milho. Né? Então, esses foram os grandes desafios aí que eu vivenciei ao longo desses 24 anos já trabalhando com melhoramento de soja. E esse sistema soja-milho, que a gente vivencia, por exemplo, aqui no Cerrado, ele tem muito a ver com a eficiência. A eficiência da gente utilizar bem essa genética. Ela é mais exigente, concordo com a Bud aí. A gente está com uma genética muito mais exigente. Antigamente, quando nós não tinha nem o advento de ferrugem, a gente fazia seleção para tolerância à doença foliar. Hoje não se faz mais isso muito no melhoramento de soja, não. A gente deixa para o manejo se encarregar. Mas é mais fácil hoje porque nós temos menos índice de área foliar, cultivares mais curtos. Perfeito. Você falou uma coisa agora que eu até lembrei do início da minha carreira, primeira vez trabalhando com soja no Mato Grosso. Quando eu cheguei, isso há 10 anos atrás, mais de 10 anos, 2013, 2012, eu cheguei no Mato Grosso, a cultivar mais plantada era uma 8.3. Esse era o grupo de maturação preferido dos agricultores do Mato Grosso. E quando a gente falava com o agricultor sobre precocidade, ele tinha muita mas é muito risco. É muito risco. E a safrinha também era risco, né? Hoje a safrinha não é mais safrinha, é a segunda safra. Porque ele entende que sem ela ele não vive.
E 8.3 é quase numa área que não vai seguir na safra, né? Faz tempo que ele veio da 8.3, eu lembro dessa caminhada para 8.1, 8.0, 7.6 no Mato Grosso. Depois teve um ano que a cultivar mais plantada do Mato Grosso foi uma 7.5, né? E isso continua. Eu acho que isso foi uma conquista do melhoramento genético, mostrar para o agricultor que é possível encolher ciclo sem perder produtividade e sem ter risco. Eu acho que até o indeterminado no começo para ele via como um certo risco, sendo que é o contrário, né? Exato. Eu acho que o indeterminado, o principal papel dele nesse processo foi trazer precocidade. Trazer precocidade para o sistema e permitir uma segunda safra, que hoje você mesmo comentou, não é uma segunda. É uma safra que tem tanta importância quanto a primeira. E você falou outra coisa que também eu queria aproveitar e perguntar para o Sérgio aqui, que eu lembro até do próprio posicionamento da Embrapa nessa época, Sérgio, lá atrás, a gente falava assim, estava cuidando da aplicação de inseticidas, né? Posso perder tantas folhas lá, eu lembro que tinha o controle, plano de batida, e eu posso perder tantas folhas porque tá tudo bem, né? E naquela época, para ver como o perfil das cultivares mudaram, não era tanta folha que a gente se dava ao luxo de perder um pouquinho de folha por lagarta para dar uma equalizada, para ficar melhor, né? Hoje não dá mais para ter esse tipo de posicionamento, né? Perder uma folha. O perfil das cultivares mudaram 100% daquela época para cá, né, Sérgio? O melhoramento assim, foi muito exigido ao longo desse período, porque eles buscavam no melhoramento a solução para problemas extremamente complexos. Por exemplo, a parte de pragas de solo. Buscava variedades que enraizassem mais, né? Até por nematóide cisto nós conseguimos muita coisa. Para praga de área foliar, a transgenia veio com força com as toxinas BTs, né? Isso ajudou bastante. Para doenças, nós conseguíamos, eu me lembro que tinha uma variedade americana que ela tinha genes para resistência à doença muito bons, então normalmente ela estava envolvida em quase todos os cruzamentos que nós usávamos, que ela oferecia uma resistência às doenças, né? E aí veio a questão dos herbicidas também, né? Então assim, muita tecnologia embarcada em cima de uma variedade. Quando a gente faz isso, normalmente a gente acaba tendo perda de produtividade. E aí quando você pergunta para o produtor, o que você espera de uma variedade? Eu espero produtividade. Só que, e as doenças? Não, isso aí a gente resolve, quer dizer, isso aí é um fator agronômico. Doença, praga, tudo isso são fatores que reduzem produtividade, né? A genética, ela determina, é ela que expressa o máximo do potencial, que hoje seguramente passa de 200 sacas. Então assim, se nós corrigirmos esses fatores redutores de produtividade, a gente está muito próximo de elevar a nossa média para 85 sacas. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Mas assim, trazendo para esse assunto que você falou das folhas, antes cada folha, um trifólio, né, 3 folhas, a área foliar de um trifólio era muito alta. Só que isso dava um efeito que a gente chamava de efeito guarda-chuva. Quando nós íamos pulverizar para pegar o terço médio e inferior das plantas, essas folhas elas impediam fisicamente que os pulverizados chegassem até ali. Então nós buscamos variedades que tivessem folhas lanceoladas, folhas menores. Só que assim, a eficiência fotossintética teve que aumentar. Perfeito. Porque a área reduziu para quase a metade. O número de folhas não reduziu. Talvez até tenha aumentado. Por quê? O que aconteceu? Antes, as variedades elas produziam ali com 15 nós produtivos e você colocava uma folha para cada conjunto de vagens, que a gente chama de racimos. Então assim, cada folha, cada trifólio, ele alimentava pelo menos 3 vagens. Hoje continua sendo assim, só que a área fotossintética ela é muito menor. Então, quando você perde uma folha, o impacto é muito grande, porque aquele fotoassimilado que é armazenado na folha, ele não alimenta só as vagens, ele alimenta a estrutura da planta, o sistema radicular, durante todo o ciclo da cultura. Então a genética evoluiu para que a gente tivesse folhas menores, o número de folha até aumentou, porque o número de nós saímos aí de 15, hoje nós já temos no cerrado plantas com 20, 24 nós produtivos, né, com muito mais vagem, componente de produção é número de vagem, número de grãos e peso de grão. Então hoje nós temos mais grãos, mas essa folha é que vai garantir o peso do grão. Então o número de grão nós já temos, mas a gente precisa garantir esse peso do grão. Então tudo isso que chega até o enchimento do grão
começa com uma semente, que é uma semente que tem todo o potencial genético que foi estabelecido pelos melhoristas, que estudaram todas as estratégias dos progenitores para poder inserir naquela variedade toda a informação genética para que ele tenha sucesso na lavoura dele. Não só produtividade, mas facilidade, inclusive resistência a estresse. Então, assim, o melhoramento é a base de tudo. É ele que estabelece que indivíduo nós vamos cultivar. E agora você imagina, nós estávamos falando, se você pegar a região sul do Brasil, a região oeste do sul do Brasil e o leste, hoje nós temos comportamento de clima diferente. Então nós tivemos uma mudança na geografia da agricultura brasileira. Então você pega a região sudeste, então se você pegar ali Mato Grosso do Sul, mais a oeste do Mato Grosso do Sul, se você pegar São Paulo e Minas, né, na região sudeste, nós temos climas distintos. Né? Nós temos chapadões. Então você pegar Goiás, Minas, uma região de Minas, e aí indo para Mato Grosso, nós temos pelo menos uns 3 ou 4 áreas diferentes, né? Que a gente chama de micro-regiões, né? Dentro da macro-região do Mato Grosso nós temos micro-regiões. Aí você vai para Bahia, Piauí, Chapadinha no Maranhão, hoje na Cealba, né, na região, o próprio Pará, várias áreas no Pará, no Rondônia, Acre, Roraima. Então imagine o número de ambientes diferentes que nós temos. E o melhoramento tem que posicionar variedades para todos eles. Não dá para você lançar aí 100, 200 variedades. Nós temos que ter variedades que tenham mais adaptabilidade, ou seja, se adapta a ambientes diferentes, e estabilidade, que no mesmo ambiente, mudando as condições climáticas do ambiente, você tem a melhor resposta. E tudo isso está inserido na semente. Perfeito, Sérgio. Na tua fala eu lembrei de uma conversa que eu tive com um produtor, e uma vez ele estava comentando, né? Eu usei tal produto, o produto fez eu colher 5 sacos a mais. Eu falei, não foi produto, fez você colher 5 sacos a mais. Porque é o contrário, né? A semente que você comprou, ela tinha um potencial produtivo. O produto protegeu. Mas quando você comprou aquela sementinha, você comprou o máximo potencial produtivo, o máximo estava ali dentro. O que acontece é que se não fizer o manejo certinho, que começa até antes do plantio, né? Não fizer esse processo todo, você vai deixando na mesa parte desse potencial produtivo. Aí é um inseto que pega um pouquinho desse potencial produtivo, é uma lagarta, um nematóide, é um mato, a mato competição, tudo isso vai pegando desse potencial produtivo. Eu falei, mas o senhor pagou por isso naquela semente lá, você já pagou esse máximo potencial produtivo. Não foi o produto que fez, nada faz ela colher mais do que o potencial que ela já tinha dentro dela, né? E se pagou pelo máximo, então tem que cuidar para extrair o máximo. O interessante é o seguinte, a variedade, ou aquela semente, aquela genética, ela tem um potencial produtivo, que estimado para as nossas condições no Brasil, hoje, estão assim, em geral, acima de 200 sacas. A água, ela limita a produtividade entre 120 e 150 sacas. Então, a produtividade atingível é essa, é ali que a gente tem que chegar. Então, por exemplo, se for 150 e o produtor estiver colhendo 75, a eficiência agronômica dele é de 50%. Nós vimos muito isso esse ano. Só que assim, no potencial genético, está estabelecido que ela pode chegar a mais de 200 sacas. Em experimentos a gente vê isso, né? Não 200, mas acima de 150 a gente colhe. Porque o clima influencia inclusive nos experimentos. Então é importante a gente observar isso, que a genética estabelece um potencial muito alto, mas a nossa eficiência agronômica, que faz com que a gente pegue aquela semente e transforme em produtividade mais alta, isso é eficiência agronômica. Temos muita coisa a fazer, né? Que bom que tem muita coisa a fazer. Cleiton, eu queria aproveitar nesse mesmo tema, né? E aí o Sérgio comentou um pouquinho dessas diferenças entre as regiões. Brasil, um país continental muito grande, no ponto de vista do melhoramento. A gente sabe que, o Sérgio bem falou, o produtor ele quer olhar potencial produtivo no final, quer ver produtividade. Mas lá no Rio Grande do Sul, uma preocupação grande é a fitóftora, por exemplo, né? Doença de solo. Se eu vou vindo para o Cerrado, no Mato Grosso, é nematóide. Então as coisas vão mudando. Do ponto de vista do melhoramento, além de ciclo, o que mais que a gente olha no Brasil inteiro quando fala de vários programas? Tem um programa da Macro 1, da Macro 2, da Macro 3. Fala um pouquinho dessas diferenças para nós, fazendo favor.
Bom, você mesmo comentou o programa da Macro 1, 2, é a forma que a gente trata dentro da companhia sobre a regionalização de abrangência de cada programa de melhoramento, né? E vocês dois comentaram das diversidades de clima. Na verdade, são 40 micro-regiões dentro do Brasil, ou seja, 40 climas diferentes que a gente tem dentro do nosso Brasil. E a soja, em cada uma delas, vai ter um comportamento distinto. Um ambiente é mais baixo, outro é mais alto. Ambiente baixo é mais quente, a soja fica mais rápida, a escolha da variedade ideal muda, né? Mas esses ambientes todos, eles também condicionam propensões a estresse maior. A gente está vivendo aqui, e se a gente puxar um histórico bem rápido, nos últimos 5 anos, pelo menos 4, foi terrível para o Rio Grande do Sul, o MS que a gente falou. Então, o que automaticamente a gente se volta dentro do melhoramento? Olhando para essas regiões e olhando muito mais, começa a se olhar muito mais para características que tornam a planta tolerante a esse ambiente hostil do que propriamente só olhar para potencial produtivo, porque a gente não adianta colher um ano 80 e o outro 20. A gente tem que ter uma condição de ficar 80, pelo menos 50, né, nessa condição. Então, às vezes, o melhoramento ele tem que se voltar a esses outros genes para essas regiões, como o próprio Sérgio comentou, é buscar uma tolerância a uma doença radicular, porque se é uma macrofomina, a gente não tem um gene específico que causa resistência, mas a gente sabe que tem materiais que toleram mais do que outros. Então, a gente tem que se voltar para esse tipo de genética, porque no final, o estresse ambiental ele diminui produtividade, ele compromete, mas sempre tem uma doencinha ali no final que está junto que faz o trem desandar de vez. Uma macrofomina da vida, um fusário, né? Alguma doença radicular que está junto ali, ou um nematóide, como você mesmo comentou no Cerrado. Uma coisa é pegar um estresse hídrico com um solo com perfil explorável pela raiz profunda e uma raiz bem desenvolvida. Ela vai aguentar 20, 25 dias sem água, de boa. Agora, um solo mal estruturado, com doença radicular ou com nematóide, 15 dias, 10 dias, o estresse já está estabelecido. Então, são várias estratégias que a gente precisa estar olhando quando olha para o melhoramento, que não é só a genética. A genética ela vai expressar um potencial limitado pelo ambiente, como o próprio Sérgio trouxe para a gente, né? Então a gente olha muito dessa forma. Obviamente, sul, nosso alvo dentro do melhoramento fitóftora, é incondicional, tem que ter tolerância fitóftora. E depois a questão de ciclos, né? Tem que ajustar dentro do sistema de cultivo. Beira-Lago usa um grupo de cultivares com uma característica que tem até o grupo de maturação igual a do norte do Paraná. Só que o perfil de cultivar tem que ser diferente. Na Beira-Lago tem que crescer. No norte do Paraná tem que ser material compacto. Porque na Beira-Lago você planta na abertura da época de semeadura. Lá no norte do Paraná não, já planta mais dentro de uma condição normal de crescimento. Então é mesmo grupo de maturidade, mas o perfil de comportamento é diferente. E a escolha do cultivar que vai responder segue por isso. No melhoramento a gente olha para todos esses detalhes, para trazer as melhores opções, né? E esses detalhes eles vão mudando no meio do caminho, né? Não existe uma receitinha de bolo. Tô lembrando da conversa nossa há pouco tempo atrás, no Rio Grande do Sul e acho que até no Mato Grosso do Sul, a exigência por materiais que suportem calor, altas temperaturas. Quer dizer, além da produtividade, Sérgio, que o produtor quer, mas ele tem um material que tem um altíssimo teto produtivo. Mas naquele ano que a temperatura vai lá em cima, tem uns que não aguentam, mesmo com perfil corrigido. Outros, que é totalmente aí, né, genética mesmo, outros suportam um pouquinho mais. É isso, né, Cleito? É isso. Não sei há quanto tempo, pra mim ficou muito claro esse ano. A gente viu claramente materiais que expressando uma produtividade melhor nessa condição de alto calor, de falta d'água em relação a outros. Então, quando a gente tem que ter um cuidado também, como a gente chama tolerância ao estresse, a gente está perdendo naquele material, só que a gente está perdendo menos do que num outro. Esse é o processo, que é a amplitude, a estabilidade, que o próprio Sérgio comentou já com a gente também. Isso é um sistema radicular mais desenvolvido ou não está ligado só à raiz? Eu acho que parte do processo está na raiz, mas eu acho que tem muita função metabólica por trás que está coordenando isso também e ajudando a planta suportar melhor, saber a hora certa de fechar estômago, de direcionar. Ela está se tornando mais eficiente. Né? O ambiente está selecionando ela, porque a gente está tanto tempo testando lá naquele ambiente hostil que automaticamente você vai puxando esses materiais dentro do processo de melhoramento. Eu tenho uma experiência em relação a isso. No final dos anos 90,
nós estávamos com um problema que nós precisávamos selecionar variedades precoces, ou seja, com um ciclo abaixo de 120 dias para aquela época, que conseguisse crescer, ou seja, colocar mais número de nós e não fosse deiscente. Porque dependendo da variedade, quando ela amadurece, ela abre a vagem e a semente cai. Então isso a gente chama de deiscência. Para eu selecionar isso, eu precisava de um ambiente quente. Então nós fomos testar em experimentos que nós plantamos lá na Lagoa da Confusão, no Tocantins. Era uma área de arroz, ninguém plantava. Quando eu fui para lá, o pessoal até falava que eu ia para lá pescar. Na verdade eu ia mesmo, mas eu pescava à noite e estudava a soja durante o dia. Lá nós conseguimos selecionar materiais que dava porte e não abria. Mas o fator é o seguinte, a folha tem uma enzima muito importante que se chama rubisco. A rubisco é como se fosse um radiador, né? Então assim, se tem água, o estômago fica aberto e ela fica armazenando carbono e a planta fica desenvolvendo. Então você tem mais folha, a planta cresce, porque a maior parte da planta é carbono e é a rubisco que armazena. Mas tem que ter água, porque o estômago, quando está aberto, entra CO2 e ela transforma. Só que quando passa dos 30 graus, dependendo da adaptabilidade da variedade, não tem água, a rubisco não consegue fixar carbono porque o estômago fecha. Então assim, a rubisco é uma enzima importantíssima. E esse funcionamento, como o Cleito falou, dentro do metabolismo, é uma resposta de variedade para variedade. Então, dentro da genética, a gente busca isso aí. Mas não é tarefa fácil. Quando a gente encontra, é realmente um achado. Mas você associar desenvolvimento, produtividade e tolerância ao estresse, não é tarefa fácil. Eu imagino, a gente tem nas conversas, o desejo é falar assim, Cleito, preciso de um material nesse ciclo, com esse teto produtivo, com essa característica de raiz, como se fosse ele colocar numa máquina. Fazer a massa, meter no forno e tirar nas horas depois. E na verdade é o contrário, né? Eu acho assim que o melhoramento é meio que aquele cubo mágico, né? Você arruma um lado, bagunça 5, 6. Aí você vai pro outro lado, arruma, bagunça os outros. Mas assim... aí outro ponto interessante que o Abud trouxe pra gente, testando dos 250 mil progênios. Ela passa por isso. É ter opções de escolha e o ambiente, na verdade, é que seleciona. A gente só vai levar nosso olho lá para buscar a característica que a gente está querendo buscar. Mas quem seleciona no final é o ambiente sempre. Então você tá no ambiente correto, ajuda demais você ter o produto certo. Perfeito. Olha só, legal essa visão. Muito boa essa visão. Nunca tinha pensado assim. Mas pode ter certeza. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Falando ainda em clima, né? A gente estava falando do clima. A Embrapa tem aquele mapinha que a gente usa ele, né, para a segunda aproximação, a terceira aproximação para os ensaios de VCU, ou seja, a gente está tentando aproximar as regiões conforme características similares de clima. A gente fala, né, Sérgio, você sempre fala das zonas homogêneas de manejo, mas eu queria não olhar assim para o Brasil, pensando no agricultor que está nos ouvindo agora, nos acompanhando. Você acha que dentro da fazenda dele ele pode ter diferentes zonas de manejo, zonas homogêneas dentro da fazenda dele para escolher a cultivar que ele vai plantar? Sim. Até pouco tempo, nós escolhíamos variedades que a gente gostava. Às vezes você colocava num ambiente, vamos definir o que é ambiente. Vamos supor, você tem uma fazenda, essa fazenda tem uma parte mais baixa, altitude, né? E uma mais alta. A parte mais baixa e a mais alta são dois ambientes diferentes, voltados para o clima. Dentro da parte mais baixa, nós podemos ter uma área que tem cascalho, uma que tem areia e uma que tem argila. São 3 ambientes diferentes. Quando você vai para um talhão, às vezes no mesmo talhão você tem áreas diferentes. Então quando a gente fala, pronto, agora foi complicado, porque se na fazenda eu já tenho ambientes diferentes, agora numa parte da fazenda eu tenho área, no mesmo talhão eu tenho áreas diferentes? Tem. Então o que a agricultura de precisão, ela veio para ajudar muito nesse sentido. Então o melhoramento ele evoluiu muito e ele consegue posicionar as variedades de acordo com os ambientes diferentes. Nós temos uma variedade que é muito plantada no Brasil. Então o produtor que não conhece isso, ele pega a mesma variedade e coloca em vários ambientes. Na maioria dos ambientes ele até pode ganhar, ou seja, ele pode até ter uma produtividade boa, mas em alguns lugares ela pode produzir muito pouco. E isso puxa a média para baixo. Então o que ele tem que fazer? Conhecer esses ambientes
e saber qual a variedade, ou seja, qual a carga genética, né? Que a variedade ela tem todo um potencial genético mais adaptado para cada ambiente desse. Então a agricultura de precisão hoje, ela define claramente as áreas homogêneas, pensando em textura de solo, pensando em fertilidade, inclusive em relação a algumas questões biológicas. O Cleito falou, por exemplo, de macrofomina, fomopsis, rhizoctônia. Áreas manchadas têm áreas concentradas dessas doenças de solo. E essas doenças, em ano que falta chuva, você observa que fica aquelas manchas que secam mais cedo. Por quê? A doença ela ataca a raiz, a planta morre mais cedo, então ela não consegue encher grão. O grão fica mais leve, você tem muitos grãos, porque produtividade é número de grão vezes o peso do grão. Então você tem muitos grãos, mas o grão é leve, porque a planta morreu antes da hora. Então nós temos que homogeneizar essa área, corrigir essas manchas, e aí você estabelece as zonas homogêneas de manejo. Dentro dessas zonas homogêneas, a mesma variedade, muitas vezes ela pode exigir população de planta diferente. No cascalho, o cascalho corre risco de ter uma seca e você perder a semente, então o pessoal aumenta a população. Numa área de areia, ele diminui um pouco. Numa área de argila, ele diminui mais um pouco. Numa área de silt, por exemplo, um solo com silt, o plantio tem que ser dentro do período chuvoso e tem que ser raso. Se você plantar fundo e cortar a chuva, forma uma camada seca em cima e a semente não consegue sair. Compreendeu? Então, assim, hoje a agricultura moderna ela estabelece as zonas homogêneas de manejo e os produtores eles pegam aquelas variedades que ele mais gosta. Ele vai num dia de campo, lá apresenta ali 10 variedades, ele escolhe 5. Aí ele vai lá e coloca em 3 ambientes diferentes dentro da fazenda. E ali daquelas 5 ele tira, olha, para esse ambiente essas 2 foram muito boas. Para aquele ambiente eu só tive uma. Para aquele outro ali eu tenho mais 2. Então ele pode estabelecer 2 ou 3 variedades para ele colocar nos ambientes diferentes. Só que quando ele vai plantar, esse operacional muitas vezes ele faz com que ele utilize a mesma variedade dentro do plantio dele, porque ele não vai ficar trocando de semente, apesar de já existirem máquinas hoje que conseguem plantar 2 variedades com taxa variável separado para as 2, mas na prática ele vai fazer taxa variável de semente de acordo com esse ambiente. Então observe que a variedade ela já é selecionada para diversos ambientes, então o produtor tem que conhecer a melhor variedade para cada ambiente e conhecer a melhor população de planta para cada ambiente. Porque dentro dos fatores que determinam a produtividade, a genética e o arranjo de planta, o que é o arranjo de plantas? É o número de sementes que você vai ter por metro quadrado e a disposição dessas sementes. Se elas vão, por exemplo, num plantio de entre linhas de 50 centímetros, de 70, de 45, ou até cruzado, que nós já usamos, mas na prática ele não funciona muito bem. Então você observe que o arranjo de plantas, a população, né, e a genética, o produtor precisa saber disso para ele tomar a decisão. Então as melhores genéticas e as grandes sementeiras hoje, elas já dão essa informação para facilitar a vida do produtor. Perfeito. Aí é posicionamento, né? Mas do ponto de vista, Sérgio, quero aproveitar e fazer uma pergunta para o Cleito. Do ponto de vista de seleção, Cleito, a gente usa o ambiente também para selecionar? Pois esse material aqui ele é campeão num ambiente de altíssimo teto produtivo. Mas tem um outro que talvez no altíssimo teto produtivo ele seja mais ou menos. Mas numa situação bem desafiadora, numa areiona lá e tal, ele pode ser o campeão. A gente consegue ter isso no melhoramento? A palavra que eu vou usar é conseguiria. O problema é que a gente não tem braço para testar, para desenvolver produto específico para cada essa situação. Normalmente, como é que a gente atua dentro do melhoramento? A gente faz a seleção dentro de um ambiente um pouco mais corrigido e bem estabelecido, sistemas de cultivo, que é normalmente onde é que a gente consegue as melhores produtividades e o sistema de cultivo já está estabelecido, né? Por exemplo, aqui onde a gente está agora, a gente tem a estação de pesquisa, o solo é bom, a gente tem potenciais produtivos que passam de 100 sacos com muita frequência dentro da pesquisa, é diferente um pouquinho, porque o resultado da pesquisa é sempre um pouquinho superestimado pelas características do plot pequeno, enfim, são detalhes que a gente observa, mas selecionar seria muito
palpável a gente fazer um trabalho voltado para ambientes um pouco mais hostis, selecionando em loco. O que a gente nem sempre tem é braço para fazer isso tudo, mas a gente seria mais eficiente. O próprio exemplo que eu trouxe antes, de certa forma o ambiente nos impôs isso no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Provavelmente a gente vai conseguir nas próximas gerações de lançamento de variedades produtos mais adaptados para essas condições mais exigentes ou mais hostis que o ambiente nos trouxe. E por outro lado, talvez a gente vai voltar a ter 2-3 anos de ambientes bons de chuva, e esse material que a gente está lançando agora, criado nessa situação, talvez fique para trás daquele que é 5 anos mais velho, que foi desenvolvido num ambiente favorável. Então esses são os desafios, mas cabe a gente sempre ponderar, e quem está à frente da recomendação técnica, entender um pouquinho dessas coisas, e não simplesmente abrir mão de um material porque ele não responde tanto, mas ele te traz estabilidade, te traz segurança, no final vai te entregar uma média boa. É aquele exemplo que o próprio Sérgio trouxe. Naquelas zonas um pouco mais complicadas, que vão derrubar a média do material top para baixo, esse material ele vai provavelmente subir a média do cara, né? Então tem esses detalhes, mas a resposta que eu te trago é: normalmente o melhoramento está mais voltado para o ambiente, para os 70% da região, como é que ele produz, né? E talvez esse refino, ele vai acontecer muito, né, Sérgio? Me corrija se eu estiver errado, mas talvez esse refino vai acontecer muito do conhecimento do produtor mesmo. Porque ele vai conhecer melhor que ninguém aquele talhão, sabe, né? Onde aquele talhão tem o mais alto potencial, onde tem o menor. E nas observações dele, aqui eu colhi muito bem quando eu estava com determinado material. No outro ano, aqui eu colhi não foi tão bem assim. Então ele vai dando uma refinada e vai entendendo que para cada pedacinho do talhão lá tem um material que vai se destacar positivamente ou negativamente, né? Eu acho que esse conhecimento dele vai fazer muita diferença na hora dele escolher o material que ele vai plantar. Então, conhecer os ambientes de produção, a cada local que ele tem dentro da sua fazenda, isso aí é o fator primordial para ele ter sucesso na escolha da variedade. O melhoramento não consegue informar essas particularidades. Mas quando o produtor pega aquele conjunto de variedades que ele quer testar e ele testa nesses ambientes, ele consegue chegar a ter essa informação e chegar a essa conclusão que você fala. Mas tem um fator assim, tem ano que a chuva atrasa, tem ano que ela antecipa, então assim, são fatores que muitas vezes fogem ao controle do produtor, principalmente em condições operacionais um pouco mais limitadas. Mas o produtor hoje ele já tem uma noção boa da população para cada ambiente que ele tem. Esses testes ou essas unidades que a gente faz de validação da variedade dentro dos ambientes de produção, isso é uma coisa que o produtor tem que usar muito. As consultorias, elas fazem essas unidades de observação para poder recomendar as melhores variedades. E aí o produtor pode seguir essa tática para que ele saiba escolher a melhor variedade para cada ambiente de produção. E as variedades mais estáveis são aquelas que não oscilam com as mudanças climáticas. Porque microclimas, alterações de microclimas durante a safra é comum acontecer. Mas as variedades mais estáveis são as que sofrem menos. As variedades altamente produtivas, mas pouco estável, por exemplo, num ano bom elas estouram de produzir e num ano ruim ela pode produzir muito pouco. Na safra passada, que nós tivemos um ano diferente desse ano, variedades ou lavouras que a gente observava com potencial de mais de 90 sacas, quando foi colher não chegou a 70. Por quê? Não encheu o grão no final. Esse é um fator importante. E aí não só a escolha da genética, mas também a questão do manejo agronômico da água, né, para ele poder ter sucesso nesse componente que é peso de grão. Cleiton, nesse sentido, essa adaptabilidade do material, a gente consegue pegar isso também no melhoramento? Consegue selecionar essa característica? Com certeza. A gente tem eu entendo que a gente consegue capturar isso muito bem quando a gente tem uma rede experimental muito ampla. Então você consegue explorar todos esses ambientes, né? A gente passa por essas zonas com diferentes condições de cultivo, temperatura, altitude, em que condiciona a soja a um comportamento distinto.
E através dessa análise de vários ambientes a gente consegue capturar o material que oscila menos, né? Ele pode não ser o primeiro nos melhores locais, mas ele vai ser sempre muito bom nos ambientes um pouco menos favorecidos, vamos dizer assim, chove menos ou o solo não está bem corrigido. Então a gente consegue, através da análise de estabilidade, a gente consegue identificar eles, e normalmente são os materiais que vão para o mercado, né? Porque ele passa por essa triagem de avaliação. Excepcionalmente, a gente busca um material para uma dor específica do agricultor. Vamos trazer um exemplo bem prático que a gente está testando agora dentro da companhia, um material que ele é específico para rotilencos, que é uma dor do produtor de algodão na Bahia. E a gente conseguiu trazer dentro da companhia um material que é resistente a rotilencos, que isso é muito raro a gente conseguir dentro do melhoramento, porque é um gene difícil de trabalhar, tem pouca variabilidade genética que contém ele, então fica mais difícil. Então, eventualmente a gente vai lá e busca um produto específico para uma dor, mas normalmente o trabalho ele é mais em escala, busca essa rede mais ampla, onde é que você quer produtividade com estabilidade, e isso a gente consegue através da rede experimental que a gente tem, que é muito robusta, né? Bacana. Tô pensando aqui, me colocando no lugar do agricultor. Tem vários desafios, né? Para escolher, nós estamos na fase de planejamento ainda, escolhendo o material que vai plantar. Eu pensaria sempre no material que tem essa estabilidade ao longo dos anos, né? Pode não ser o mais alto teto produtivo, mas tem uma estabilidade. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês também com relação a isso. Além de olhar para a estabilidade e tal, a escolha da semente mesmo, de quem eu vou comprar essa semente, uma semente que é de altíssima qualidade. O que vocês levariam em consideração nesse planejamento? Pensando que todo o futuro, né, do ano agrícola vai depender desse planejamento bem feito. E Sérgio trouxe um ponto super importante, né? Eu tenho um planejamento super bem feito, mas queria plantar naquele talhão. O clima mudou, e aí? Não choveu naquele talhão. Comprei um material que tinha resistência a cisto raça 2, porque eu sei que tem raça 2, mas não choveu. Aí a guerra do operacional com o técnico, né? Não dá para parar. Tem que dar um jeito de plantar. Muda tudo. Então, o que levar em consideração, né, se colocando no lugar do agricultor? Então, normalmente a gente tenta suprir a necessidade dos problemas com a genética. Isso é um modus operandi, é uma estratégia, é uma tática de manejo que é muito comum no Brasil hoje. Então, por exemplo, eu tenho problema de nematóide. Eu vou buscar uma variedade que consegue sobreviver no solo de nematóide. Pratilencos, cotilencos, cisto, galha, afelencoides. Hoje nós temos vários nematóides, pelo menos umas 8 espécies diferentes entre os principais e os que estão crescendo aí. Doença. Mancha-alvo é uma doença muito séria. Hoje, a maior parte das variedades, elas sofrem muito com mancha-alvo. Nós fizemos um teste com 90 e poucas variedades, 72 dessas 90 e poucas variedades, elas eram altamente suscetíveis a mancha-alvo. Somente umas 20 dessas aí que estavam com algum nível de tolerância. Mas elas eram altamente suscetíveis a mancha-alvo. E mancha-alvo é um problema difícil de você resolver com a parte química, com os fungicidas. Então, quando você trabalha tentando suprir o problema que você tem com a genética, é uma escolha. Normalmente, você tem o prejuízo e vai trabalhar de forma curativa em cima do prejuízo. Ou seja, isso aí dá prejuízo. Bem, isso o agricultor que está nos assistindo aqui sabe do que nós estamos falando. Normalmente, a gente caminha para escolher a melhor genética para o problema que a gente tem. Hoje, na agricultura moderna, você trabalhar de forma supressiva é uma alternativa boa. O que você faz? Você tem um problema de nematóide, então você vai ter que identificar que espécie você tem, se é cisto, que raça que você tem, né? E daí você vai estabelecer uma tática para baixar essa população de nematóides para um nível que você consiga conviver. E aí você posiciona a variedade. A genética é uma das táticas de manejo, compreendeu? Você tem problemas de solo raso, seca. Você escolher uma variedade que tolera esse tipo de ambiente é uma escolha. Só que ela vai ter problema, normalmente vai ter. Então o que você faz? Melhora o solo. Cria um ambiente supressivo no solo, quimicamente bem corrigido, mais profundo, né, com perfil muito bom, biologicamente bom, coloca palhada. Então fazer isso dá um pouco mais de trabalho. Mas isso é eficiência agronômica. Os produtores que a gente acompanha dentro do SESB, que trabalha de forma supressiva, ele corre menos risco. Por quê? Porque ele sabe como
tentar corrigir esses problemas e conviver, né, de forma racional, usando fungicida, usando inseticidas se for o caso, nematicidas, biológicos, a genética, de forma que ele consiga conviver com aquilo ali. Mas ele não pode jogar essa responsabilidade só em cima da genética, porque senão ele vai ter muito prejuízo. E isso, com o tempo, só aumenta. E os prejuízos são grandes até o ponto de, muitas vezes, num ano de crise, como nós já vivemos, chegar ao ponto de tirar o produtor do mercado. Então, assim, trabalhar corrigindo o ambiente, trabalhar de forma supressiva e escolhendo variedades que produzem bem nesse melhor ambiente, você começa a pensar em aumentar o seu rendimento por metro quadrado, por hectare. E aí você vai ter mais lucro. Quando você trabalha corrigindo o problema, esperando aparecer o sintoma para você corrigir, o seu lucro diminui. E a maior parte das doenças, dos problemas que tem em soja, milho, algodão, feijão, todos os cultivos, a gente já conhece. E a gente sabe como manejar de forma estruturada, né? Fazer um manejo integrado, pensando em genética, pensando em tudo isso. Então, observe que quando você vai escolher a variedade, você pode escolher a variedade para o problema. Mas se você corrigir o problema e tiver uma variedade mais produtiva, você vai ter muito mais renda. E como é que eu corrijo o problema? De forma escalonada. Você pode estabelecer aí 5 anos para você corrigir a sua fazenda, mas todo ano você trabalha 20% dela. O que acontece é que quando você tem essa visão de sistema, um ano após isso aí, você já começa a suprir aquela falta de produtividade que você teria pelo investimento que você fez em tentar resolver aquele problema de forma agronômica, com tratos culturais mais adequados. Compreendeu? Então, assim, escolher a variedade que sobrevive no problema não é sustentável. Vai chegar um ponto que não vai dar certo. Agora, se você fizer um trabalho de manejo integrado e usar a melhor genética, nós vamos ter muito mais sucesso. E talvez seja um pouquinho disso que acontece nos ensaios. Por isso que no ensaio a produtividade é bem mais alta, né? Porque esse manejo, né, como você comentou mais agora, eletizado, vamos dizer assim. Isso, eu estou evitando uma mancha de solo, porque eu vou fazer o ensaio onde ele não está manchado. Sei que não existe, né? Então, o fator para eu escolher aquela área é justamente por não ter mancha, que eu quero ver, né? Não quero prejudicar nenhum material. Você imagina que seja isso também, Cleiton? Tá certo essa? Eu acho que a visão que o Sérgio trouxe, ela tá perfeita. Ela é exatamente esse é o processo. A primeira ação que você vai tomar realmente é escolher a cultivar que você vai conseguir sobreviver naquilo ali. Mas não pode se acomodar nesse processo, porque ele não é sustentável. Então, você tem que buscar uma cultivar que você consiga ter o mínimo de produtividade naquela situação que tu está inserido. Mas você tem que tentar mudar a situação. Construir perfil de solo, ir lá corrigir o problema, se o problema é nematóide, vai lá, bota uma planta de cobertura que vai diminuir a população. E na verdade esse processo ele vai ajudar o sistema, como o próprio Sérgio trouxe. E esse sistema, você vai evoluindo ele de ano a ano, até o momento, e essa evolução significa que você vai substituir a variedade. No segundo ano, depois que você fazer algumas correções, talvez não seja mais o mesmo cultivar que você usou no primeiro. Você vai substituindo e melhorando aquilo ali, buscando materiais mais responsivos, menos, vamos dizer assim, rústicos, né? Que são usados no início do processo. Que normalmente são materiais de ciclo mais longo, que aguenta a pancada, que tem uma produtividade mais amena, mas sempre entrega. Mas entrega sem ter sustentabilidade a longo prazo. Então você tem que mudar o sistema. O Sérgio foi muito pontual e acho que não teria nada além para complementar. O processo é esse mesmo. Você ataca o problema, mas você pensa em resolver ele também, porque se você ficar só olhando para o problema e usando o material mesmo ali, isso não traz futuro não para o processo. Eu gostei do tema que vocês usaram de sustentabilidade do negócio, né? E agora falando da sustentabilidade do sistema produtivo lá na fazenda. E a gente começou falando aqui, né, estendeu um pouquinho o assunto, mas a gente começou falando só da semente, né? Semente certificada. Existe sempre essa dúvida do agricultor. Nós estamos no ano que o agricultor está com uma renda mais apertada um pouquinho, o preço da commodity não está como ele espera, como já teve no passado, né? E vem aquela dúvida lá, salvar a semente, pode pelo anexo 33, ele pode fazer uma parte para usar. Sérgio, na tua opinião, assim, a diferença de uma semente certificada com uma semente salva, como é que você vê isso no agricultor? Então, o processo de você chegar até uma semente certificada, ele é longo.
e ele é degenerativo. Então, por exemplo, quando você estabelece, nós temos um termo que a gente usa no melhoramento, de um momento do experimento, a gente chama de VCU, é o valor de cultivo e uso. Após 2 anos de teste numa área de muita abrangência, você chega a uma conclusão de que aquela variedade pode ser lançada. Então você vai pegar uma amostra de semente, você vai plantar num talhão e ali, por exemplo, você pega meio quilo de semente, você planta e ali dentro você vai selecionar aquelas plantas que são exatamente iguais ao padrão da variedade que você quer lançar. Aí você vai pensar em formato de folha, pubescência, cor da flor, cor de hipocótilo, então todas as características que são marcantes para aquela variedade. O ciclo dela. Então você estabeleceu tudo aquilo ali. Quando você estabeleceu, você seleciona essas plantas, você planta isso em linhas, depois você pega essas linhas, você seleciona e mistura essa semente. Aí você chega no que nós chamamos de semente genética. Ela é altamente pura sobre o aspecto de homozigose. São todas iguais. Todas as plantas são muito iguais. Ciclo, tudo certinho. Dessa semente, nós vamos plantar e nós vamos fazer um volume maior de semente que nós chamamos de semente básica. É um volume grande de semente. E é essa semente que as sementeiras recebem. E depois que essas sementeiras recebem, elas vão passar para frente uma semente de alta qualidade, que é a certificada. Então, essa semente, ela tem um padrão muito parecido com o da variedade que foi selecionada. Então, a probabilidade dela ter sucesso é muito alta. Agora, à medida que você vai plantando essa variedade lá na sua fazenda e você vai selecionando, você vai salvando, você tem uma que a gente chama de erosão gênica. Nós vamos perdendo características daquela variedade e aí você vai tendo uma variedade que ela é muito comum. Então o que sobra ao longo de algumas safras de semente salva é uma semente ou uma planta que é muito diferente daquela que deu origem àquela variedade. Então uma variedade que tinha potencial, por exemplo, para 200 sacas, ela pode cair para 150. E isso é repassado depois na lavoura se você não tiver cuidado. Então assim, salvar semente, a lei permite, mas o produtor tem que saber fazer isso. Quando você usa uma semente certificada, e semente é muito barato dentro do custo de produção, pelo que ela te oferece de garantia de produtividade, vale a pena o produtor investir em semente de alta qualidade. Fisiológica, sanitária, genética, todos os aspectos que envolvem essa semente. Então o produtor, ele deve investir, porque muitas vezes a gente acaba cometendo erros agronômicos que causam muito mais prejuízos do que o preço da semente que ele compra de alto potencial genético. É aquele dinheiro que ele vai deixando em cima da mesa, por não fazer o manejo correto. Vai custar muito mais do que a semente. Nossa, é muito... Você veja como o negócio é profundo, né? É muito bacana essa reflexão, Sérgio. Eu fico aqui pensando. Isso está relacionado à pureza. É a pureza. A cada ano que passa eu vou perdendo um pouco dessa pureza, é isso, Cleiton? É por aí. É a própria erosão gênica que o Sérgio trouxe. Porque quando a gente padroniza um material, a gente está olhando o quê? Alguns genes que expressa fenotipicamente ciclo, altura, cor de pubescência, cor de vagem, cor de flor. São um grupo aí de 15, 20 genes que a gente consegue mapear ali. Mas a soja tem milhares de genes lá dentro, que você não age selecionando e purificando nesse processo, nesse time. E essa erosão é esse processo aí, porque isso segue recombinando, porque você não fixou isso. Ele segue recombinando ali para frente. Você fixou aquele grupinho pequeno de genes, né? Então esse processo gênico realmente ocorre. E eu agregaria mais um fator, que é o como você faz e como você guarda essa semente. Que qualidade que o agricultor consegue padronizar essa semente para usar depois e a estrutura que ele usa para armazenar, como é que ele trata, porque isso também sofre um efeito de perda de vigor que vai afetar diretamente o estabelecimento da lavoura. Porque você vai lá, essa cultivar ela responde com 10 plantas por metro linear nessa sua situação. Eu duvido que ele vá lá e consiga e faça isso. Ele não tem coragem de fazer porque ele sabe que a semente dele não é igual a que é certificada dentro de um processo obviamente bem feito. Então esse é o outro processo. Nossa. Que está paralelo a toda essa questão da erosão gênica, que está na capacidade de
padronizar, guardar, garantir que isso realmente vai nascer o que ele precisa. E aí a gente entra no outro assunto super importante, né, Sérgio, que queria ouvir tua opinião também, né? A gente fala e está muito relacionado, na minha opinião, com os pessoal que está atingindo altíssimas produtividades lá no SESB. É garantir que aquela cultivar expresse o maior potencial produtivo que ela tem dentro. Como? Né? E aí a gente fala das boas práticas agronômicas, né? Lembro que na nossa conversa a gente até estava falando dos 4 S's, né? Solo, semente, semeadora e o semeador que vai operar a semeadora, né? Tudo isso precisa estar legal. Para quê? Para ele conseguir aquela distribuição e ter uma sementinha, né, espaçada do jeito certo, né, Cleito? Como você falou, ele vai colocar mais, mas vai cair no lugar certo, eu vou ter uma falha. Cada vez que eu tenho uma falha, eu estou perdendo dinheiro. Ele investe milhões de reais comprando uma máquina eficiente, moderna, e aí ele não vai usar uma semente que ele pode explorar com esse tipo de máquina? Pois é. Qual é a lógica? E quanto perde, Sérgio, nessa sementinha que está falhando? Porque milho, eu acho que ele tem um cuidado maior porque ele está olhando e não enxerga aquela falha. Ele vai, até a hora de colher o milho, ele vai passar ali, se for uma beira de estrada, ele vai enxergar. Faltou planta aqui, faltou lá. Soja depois que fecha não vê, né? Então parece que a dor fica menor. Mas existe uma dor, o prejuízo está ali, né? Então, os fatores que determinam a produtividade são genética, arranjo de plantas, luz e temperatura. Luz e temperatura nós não controlamos, mas a genética e o arranjo de planta nós controlamos. Então, vamos fazer uma continha de padaria aqui. Você que está em casa aí, me ajude. Imagine, nós temos 1 hectare. 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Se nós produzirmos 100 sacas de soja em 10 mil metros quadrados, quer dizer que nós vamos ter 6 mil quilos, 100 vezes 60. 6 mil quilos dividido por 10 mil, nós temos 600 gramas por metro quadrado para que a gente consiga produzir 100 sacas, ok? Então, 1 metro quadrado, 600 gramas, vezes 10 mil, 6 mil. Mas vamos imaginar que nós estejamos produzindo 60 sacas. Observe, 60 sacas. Se o seu potencial de produtividade são 60 sacas, e 60 sacas são 3.600 quilos, dividido por 10 mil, dá 360 gramas em cada metro quadrado. Se nós colocarmos 20 plantas em cada metro quadrado, 10 em um metro e 10 no outro, espaçado de meio metro, 20 plantas. Se você pegar 360 gramas e dividir por 20 plantas, cada planta, em média, te entregaria 18 gramas. Se faltar uma planta em cada metro quadrado, em função, por exemplo, de uma germinação ou de uma semente que ficou exposta ou aprofundou, então cada planta que faltou, ela que vai te entregar 18 gramas, vezes 10 mil metros quadrados, nós vamos ter 18 mil, melhor, 180 quilos. Dividido por 60, são 3 sacas. Compreendeu? Compreendeu? Então, assim, uma perda. Agora, quando você vai para 100 sacas, se você perder uma planta, são 600 gramas em 20 sementes, né, em 20 plantas. Você vai ter 30 gramas em cada semente. Se você multiplica isso por 10 mil, você tem 300 sacas. São 6 sacas que você perde por hectare, porque faltou uma planta em cada metro quadrado. Quantas não faltam? Imagine, por isso que a gente fala, quando você desdobra isso aí você fala, não, mas a planta compensa. É assim, se você tem muito pouca planta, ela não consegue suprir a necessidade, ela não consegue compensar. E se você tem plantas demais, ela não consegue, por quê? Porque tem competição. Então você tem uma faixa ótima de produtividade. Essa faixa ótima, ela é estabelecida de acordo com a semente e com o ambiente de produção. Por isso que as zonas homogêneas de manejo, elas são importantes. Em uma você tem que aumentar o número de plantas, vamos supor que seja tudo espaçado de 50 centímetros. Outra questão é o espaçamento. No SESB nós testamos vários espaçamentos diferentes. Mais de 70 experimentos em 2 safras, foram 140 experimentos, para saber qual o melhor espaçamento. Se era 20 centímetros entre linhas, se era 76, 50, 60, 45, plantio cruzado. Nós testamos, inclusive aquelas, antigamente saiu na internet aí uns discos, que ele colocava 8 sementes
a cada 30 aí. centímetros, né? Isso aí mais ou menos dava a mesma população por metro quadrado, só que era como se fosse plantinha em cova. Sabe o que nós concluímos? O melhor espaçamento, pensando operacionalmente e também com a produtividade, foi o espaçamento que variou entre 45 e 50 centímetros. Porque quando o espaçamento é muito curto, você tem que diminuir a população e fazer 2 operações. Cruzada, a mesma coisa. E se for muito longo, você vai ter que concentrar mais plantas e nem toda planta tem a arquitetura ideal para você plantar em espaçamentos muito largos. Então você tem plantas que é 2, 3 hastes, uma haste. Tem plantas que você consegue colocar aí 6, 8 hastes numa mesma planta. Então a escolha da variedade em função disso também é importante. Então observe que a responsabilidade de saber a qualidade da sua semente para você ter o arranjo certo e não perder produtividade, e de 60 para 100 sacas, nós vamos variar de 3 a 6 sacas de prejuízo se faltar uma planta, né, Cleiton? É isso aí. Por metro quadrado. E pode faltar bem mais que uma, né? Nós estamos falando de uma, mas normalmente... Falta bem mais que uma. Bem mais que uma. O prejuízo é muito grande. O Sérgio, não tem como não puxar esse assunto agora, né? A gente falando de falta de plantas, e você foi o criador de uma ferramenta que a gente tem dentro de casa hoje, que nos orgulha muito, que é o IPC, né? O Índice de Precisão Credence. Foi daí que surgiu esse racional? Fala um pouquinho para nós como saiu tudo isso, o IPC. Então, eu me lembro que nós estávamos visitando uma estação experimental, e aí eu vi numa sacaria que tinha esse termo IPC. E aí eu fiquei curioso, porque tinha um QR Code, né? E aí eu peguei e fui ver o que era aquele QR Code. Aí eu botei lá o celular e olhei. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz. Por quê? Nós falamos de zonas homogêneas de manejo. Então, assim, os produtores hoje, as máquinas oferecem condição de você fazer o plantio em taxa variável. Então você pode regular a semente de acordo com o ambiente. Tudo bem. Então aqui nesse eu vou colocar 13 plantas, nesse aqui eu vou colocar 11, naquele ali eu vou colocar 9. Então você observa que nós temos diferentes populações. Bem, mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei a germinação? Então eu tenho que ter a certeza de que eu tenho uma planta, uma semente de alta qualidade, com uma germinação muito alta, para que eu não tenha falhas. Porque senão a minha taxa variável ela vai ocorrer até mesmo dentro de cada zona homogênea. Lá no IPC, que é esse índice de precisão Credence, você tem a germinação muito bem estabelecido. Você tem o vigor. Por que o vigor é importante? Nós fizemos um cálculo dentro do SESB que quando você tem, por exemplo, uma produtividade de matéria seca por hectare, 45% em média disso é grão. Então, por exemplo, se você tem lá 8 mil quilos de matéria seca num hectare, 45% de 8 mil são 3.600, são 60 sacas. Se você tem 12 mil toneladas, 12 mil quilos, né, de matéria seca, 45% são 5.400, são 90 sacas. Se você tem 18 toneladas, né, você tem 45%, são 150 sacas. Compreendeu? Então, a gente observa que a população ela é importante. Agora, para você estabelecer esse crescimento e essa matéria seca, o vigor é importante. Então você tem que ter uma semente com vigor alto para quê? Para ela estabelecer muito rapidamente. Ela vai produzir uma planta que vai sair muito rapidamente. É claro que o tratamento de semente ele vai ajudar muito nisso. Você ter um tratamento de semente que tenha sinergismo com aquela semente para ajudar fisiologicamente. Bem, agora eu já sei a população, eu já sei a germinação, eu já sei, em função disso, também o vigor. Quando, lá naquele índice, eu tenho também a população estimada por região. Então, quando você coloca lá no IPC, naquele QR Code, você coloca a região, ele já estabelece mais ou menos as populações que você tem. E aí você joga a população que você quer e ele faz a conversão e ele te diz exatamente qual a taxa de plantio que você vai colocar. Então isso é um ganho operacional muito grande para o produtor. Então com aquele código do IPC você consegue ter todas as informações para você estabelecer um plantio de alta qualidade, com vigor, germinação, com população, com local. E é uma calculadora que já está embutida ali, que ele te informa e te entrega a taxa que você vai usar de semeadura. Então isso para o produtor é um ganho muito grande. Muitas vezes você fica ali, qual que é a germinação? 80%. Aí eu vou calcular quanto que seria 100%. Então assim, com 100% eu teria que colocar 12, com 80% eu vou jogar 14 ou 15.
ele ia fazer esse cálculo. Ali no IPC, ele já te oferece, ele já calcula tudo isso. É só você colocar a informação que você quer e ela te oferece essa informação. Semente de alto vigor, rastreada, com germinação, com taxa de população que é calculada em função de cada ambiente que você vai colocar na sua lavoura. Então isso é uma ajuda operacional muito grande para o produtor. É, perfeito. Veja como, eu volto no começo da nossa conversa aqui, né, como as coisas evoluem. Olha a semente como evoluiu, né? A forma que nós, como BASF, comercializamos, que o agricultor compra. Há pouco tempo atrás ele comprava quilos por hectare. Ah, tal cultivar é tantos quilos por hectare. Depois passou a semente contada. Agora, além da semente contada, né, Cleiton, ainda tem mais, eu sei qual é a germinação, qual é o vigor e quantas sementes eu preciso para fazer 1 hectare. Ou com aquele bag, com aquele saco, quantos hectares eu vou fazer. Fica muito fácil fazer o planejamento, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, Sérgio, Cleiton, a gente já fez um plantio bacana, usou semente de qualidade, usou todas as ferramentas, caprichou no manejo. Como é que essa escolha da semente, esse tratamento de sementes, esse cuidado inicial, vou garantir que a minha lavoura ela venha no limpo, né, sem mato competição, como é que isso vai, a escolha da semente depois, o que ela vai interferir lá na produtividade final? Então, você tem uma semente geneticamente homogênea, então você vai ter uma semente que plantas que todas são iguais, então você não vai ter variação entre plantas, isso é uma semente de alta qualidade. Você sabe o vigor, se ela vai arrancar rápido ou não. A profundidade da semeadura vai interferir nisso. Se você plantar muito fundo, vai consumir energia do cotilédone, né? Você tem a germinação. Então você tem todas essas informações. O tratamento de semente é uma tática que a gente usa que ele tem que ter um sinergismo muito grande com a semente. É comum, nas áreas que você produz semente, nós temos vários patógenos que causam as doenças de solo e doenças foliares. É comum. Então, quando você colhe a semente, ela já vem com aqueles patógenos. Então, assim, a qualidade sanitária da semente, que tem no boletim de análise, isso é importante. Então, você vai selecionar uma que tem uma melhor qualidade sanitária, né? Mas, mesmo assim, é importante você fazer o tratamento dessa semente. Então, nós temos fungos de solo, né? Vários que vão agredir essa semente. A semente ela tem os cotilédones, né, dela, que é uma reserva nutritiva. E aquilo ali não alimenta só a planta, ele alimenta também os patógenos de solo. E eles correm para se alimentar dela, principalmente fungos. E nós temos também pragas de solo que atacam. Então nós vamos ter que usar um fungicida, né, 1 ou 2 fungicidas diferentes. Nós vamos usar um inseticida. E nós podemos colocar junto com isso alguns outros componentes, tomando cuidado para que você não use um volume de cauda muito alto, porque senão você pode danificar a estrutura dessa semente, causar enrugamento, partir essa semente, quebrar, né, a semente. Então, assim, o volume de cauda ele é importante. Isso para um tratamento que você faz na fazenda, que a gente chama de on-farm. E nós temos também o tratamento industrial, que ele é feito em máquinas, né, que confere uma homogeneidade muito grande na distribuição dos fungicidas, dos inseticidas, um pó secante para essa semente não ficar úmida, uma película que vai em volta dessa semente. Essa película ajuda muito e melhora a plantabilidade, que quando você põe na plantadeira, ela desloca mais facilmente, ela não sai batendo, porque dependendo do plantio, esse bater da semente ali dentro, ele pode diminuir vigor também ou causar algum tipo de dano. Então observe que associado à genética, nós temos o tratamento de semente, que vai garantir uma proteção mínima para que essa planta, ao produzir o sistema radicular e soltar as folhas e começar a fazer fotossíntese, ela consiga se defender. Tem tratamento de semente que chega a proteger até 30 dias. Então, essa qualidade no tratamento ela é importante. E aí vem o plantio, né? Nós precisamos pensar que aquela semente ela representa um organismo vivo. E nós vamos semear e não sepultar. Porque se você tiver um solo seco, por exemplo, hoje a gente não sabe que hora que você vai poder plantar. Porque choveu, não choveu, então tá armando chuva, meu operacional não dá para esperar, então eu vou colocar no pó. Eu plantio no pó é quando você planta sem umidade. Dependendo da profundidade que se você colocar muito raso, ela pode perder germinação e vigor. Se você colocar muito fundo, ela pode perder vigor porque ela demora a nascer. Então assim, semear na melhor condição do ambiente pode garantir que você tenha
o melhor do potencial genético daquela semente em cada planta que você vai colher. Então, observe que até a semeadura, quando a plantadeira passou, você tem a produtividade potencial da sua lavoura garantida. Se você plantou para 100, você não vai colher mais de 100. Você pode colher menos. Porque a partir daí vem os fatores que reduzem produtividade. Competição com plantas daninhas, com doença, com praga, o estresse que ocorre na lavoura, perdas na colheita. São vários fatores que reduzem produtividade. Então, se você plantou para 80, você vai conviver e reduzir os fatores que reduzem. Mas se você plantou para 200, o clima pode limitar um pouco. Mas se você tem uma alta eficiência agronômica, você vai colher muito bem. Por quê? Porque a eficiência agronômica, ela ajuda a reduzir perdas. Ela não agrega produtividade. Como você muito bem falou anteriormente, uma variedade que você planta, a tecnologia que você usa, ela não agrega produtividade. Ela reduz perdas. E quanto mais perdas você consegue reduzir, maior é a sua eficiência agronômica. Então, se o produtor puder prestar bastante atenção em definir as zonas homogêneas de manejo, escolher a melhor variedade, a melhor semente e fazer o melhor tratamento de semente e o melhor plantio, já é... E tudo isso está no domínio dele. Escolher a variedade é ele que escolhe. Comprar semente de qualidade é ele que escolhe. Fazer o tratamento de semente ou vira industrial é ele que escolhe. Então observe que essa é uma tomada de decisão muito importante, que vai garantir que o produtor tenha mais lucro no final. Porque o que importa para nós não é o quanto você produz, mas o quanto que sobra de dinheiro para você. E uma lavoura bem começada tem chance de terminar bem. Mas começou mal, você pode terminar mal. E nos anos que nós estamos enfrentando hoje, não dá para nós nos darmos o luxo de cometer erros. Podemos dizer então que a diferença está nos detalhes, né? E que uma semente certificada não é custo, é investimento. Uma semente de alto potencial produtivo, uma semente de altíssima qualidade para o agricultor, que ele está sendo tentado a salvar dele mesmo, não é custo, é investimento. Quer dizer, tem que investir para o negócio terminar bem. Só para terminar então nossa conversa, a gente tá um papo agradável pra caramba e tem muito conteúdo aqui, né, de vocês, a gente poderia ir longe. Queria fazer agora uma provocação aqui para vocês. Se vocês puderem deixar agora, começando por você, Cleito, deixar o teu recado pro produtor. O que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Pensando assim, aí é importante isso. Isso aqui tá fora, deveria deixar fora do radar, não fazer de jeito nenhum. Deixa o seu recadinho aqui, suas considerações finais para o agricultor que está nos ouvindo agora e está no momento de tomar decisão, porque logo a gente está iniciando uma nova safra de soja. Eu acho que tem alguns pontos que realmente vem muito a calhar com o que o Sérgio trouxe para a gente. Ele trouxe no detalhe, todos os detalhes, só que às vezes a iminência de querer terminar ou começar atropela um pouquinho o processo. E um dos grandes processos que atrapalha isso, eu vejo, às vezes é a pressa de fazer alguma atividade que ele planejou certinho. Ele escolheu o melhor produto, mas ele chega lá, em vez de ele semear a 6, 7 por hora, que faz uma semeadora muito boa, ele vai lá e semeia a 12, uma máquina que não permite isso. Então tudo que ele planejou, fez bem feitinho, melhor tratamento, já começa... O potencial que estava em 150 já caiu com 120 pelo menos, só por fazer o negócio, algum detalhezinho fora do time. Mas assim, o que eu queria deixar de recado então, para finalizar, para o agricultor, olhar muito bem. Hoje a gente tem condição de ter uma previsão de clima mais assertiva do que era no passado, então olhar muito para o que o clima promete para a gente. Em cima do que o clima promete para a gente, escolher a variedade correta, na época adequada, com a população ajustada para que ele consiga explorar mais o conceito de potencial produtivo que a gente acabou de falar. O Sérgio trouxe com muita excelência todos os detalhes que interferem nisso. Então, olhar, porque na verdade quem condiciona todo o potencial é o clima. Água e sol nós não interferimos, nós interferimos nas outras variáveis, mas são essas que vão definir se a gente deve ir para um material um pouco mais longo, um pouco mais curto, começar a plantar mais cedo com um material que realmente responde àquela situação, se precisar realmente usar um material mais curto, plantado bem cedo, porque o operacional exige,
faça isso com uma densidade adequada para que você subinserção, que você consiga explorar o máximo possível de cada cultivar. E olha, sempre olhando para o clima, para a previsão climática, porque ela no final ela te ajuda a acertar mais do que você ficar simplesmente definir uma estratégia. O que produziu mais foi esse ano foi esse material, ano que vem eu vou nele. Mas o clima pode mudar completamente. O Rio Grande do Sul está dando provas disso cada ano, né? Então o recado é esse: vamos fazer um planejamento consciente, não em cima de um histórico recente do ano que passou. Ele ajuda a gente a entender, mas ele não vai dizer que o ano que vem é igual. E na verdade, dos 24 anos que eu acompanho, nenhum ano foi igual ao outro. Todo ano prega uma peça diferente na gente. Todo ano é atípico. Todo ano é atípico. Fala, todo ano é atípico, esse ano é atípico. Sérgio, o Cleiton falou de um ponto que é legal, essa guerra que acontece, né? Técnico versus operacional. Acho que muitas vezes o conhecimento técnico ele tá lá. Não é falta de conhecimento, mas aí o operacional ganha a guerra. Né? Qual que é a tua mensagem final para o produtor? Então, há mais ou menos 10 anos atrás, eu me lembro que eu fiz uma rodada com o pessoal da ProSoja no Mato Grosso, e o tema dessa rodada era que agricultura que nós queríamos para os próximos 10 anos. Então isso foi em 2015, nós estamos em 2025. Eu revisitei essa palestra e eu vi que os problemas são os mesmos. Então assim, nós não fizemos nada de lá para cá. Nós tivemos alguns ganhos em ferramentas. Por exemplo, nós temos uma agricultura digital hoje, uma agricultura de precisão, que nos ajuda muito. Nós temos uma robótica hoje que ela está extremamente favorável às decisões e muitos processos dentro da fazenda hoje. A robótica virá com uma força muito grande, vai nos ajudar em relação a isso. Mas observe que todas essas tecnologias são meios. Elas precisam de uma decisão agronômica muito forte para que a gente consiga ter sucesso. Qualquer coisa que for meio, se a decisão for errada, você só vai fazer perfeitamente aquilo que não deveria. Então o que a gente precisa fazer? Planejar melhor. Primeira coisa, se nós aumentarmos muito a quantidade de soja produzida no Brasil, nós vamos aumentar a oferta. Aumentando a oferta, o preço cai. Então não adianta trabalhar em escala muito grande, se você não trabalha pensando no rendimento que você tem em cada metro quadrado da sua lavoura, em cada hectare da sua lavoura. O que nós precisamos hoje é ter lucro. O produtor tem que ganhar dinheiro com o que ele faz. E para ele ganhar dinheiro, ele tem que planejar melhor. Então, escolher a melhor variedade. Para ele escolher a variedade, ele precisa definir melhor as zonas homogêneas de manejo que ele tem na fazenda. E hoje nós temos facilidade para você definir essas zonas homogêneas. Escolha a melhor variedade. Escolha a melhor semente que você puder em função de cada ambiente de produção que você tenha. Faça os melhores tratos que você puder em termos de manejo da sua lavoura para que ela consiga expressar o máximo do potencial produtivo dela. Porque uma coisa que eu nunca vi, são 45 safras que eu estou no mercado. Uma coisa que eu nunca vi foi custo baixar. Nas últimas 2 safras nós estávamos com um custo até mais alto, ele até caiu um pouco, mas observe que o preço da soja caiu mais do que o custo. Então assim, custo é uma coisa que não cai. Então nós precisamos ser eficientes por metro quadrado. E eficientes ao ponto de corrigir problemas. Então faça uma análise muito bem feita da sua lavoura. E aqui ficam 3 perguntas que eu gostaria de passar para vocês. O que você está fazendo hoje na sua lavoura que você não deveria fazer mais? Que você deveria parar de fazer para que você tenha mais lucro em cada metro quadrado? A outra pergunta é: o que você vem fazendo que está dando certo e que você tem que continuar fazendo? Lembre-se, toda mudança tem que ser gradativa, não dá para mudar de uma vez. E a última pergunta é: o que você não está fazendo diante dessa conversa, analisando que a genética é o fator que determina a produtividade e o arranjo de planta também? O que você não está fazendo que você deveria passar a fazer? Essa é uma reflexão que a gente tem que chegar lá no íntimo, que a gente chama de motivação pessoal. Você precisa ser motivado para fazer essa mudança. E aí vem a motivação situacional. É aquilo que está dentro da sua situação e que permite que você faça isso hoje, ou amanhã, ou daqui 2 safras. Mas não tem como você chegar num lugar diferente se você transita pelo mesmo caminho. Então o segredo é: nós precisamos alimentar o mundo, mas nós não podemos esquecer de alimentar a nossa família. E nós vamos melhorar se nós olharmos para o rendimento que a gente vai ter em cada metro quadrado da nossa lavoura.
Nossa, muito legal, Sérgio. Você falou uma coisa que tem tudo a ver com a BASF, né? Em o que nós precisamos fazer, qual que é o mundo que nós queremos viver, né? A gente fala muito em legado. E eu penso nisso, essa reflexão pessoal está muito relacionada a legado. Qual que é o legado que eu, como agricultor, quero deixar para os meus filhos que vão assumir essa fazenda daqui a uns anos, né? Isso é muito bacana. Ó, conhecimento para escrever um livro tinha aqui, né? A gente falou de IA aqui várias vezes. Se estivesse gravando, acho que saía com um livro escrito, tanto conhecimento compartilhado. Sérgio, muito obrigado. É sempre muito bom conversar com você, é sempre muito bom ouvir o que você tem a dizer, a compartilhar. Obrigado por compartilhar com tanta tranquilidade, tanto conhecimento. É muito bom. Cleiton, da mesma forma, todo conhecimento do melhoramento genético, a conversa técnica se transformou numa linguagem fácil para a gente falar a língua do agricultor. Então, muito bacana ter vocês dois aqui conosco hoje. Obrigado especial a quem nos acompanhou, quem está nos acompanhando até aqui nessa conversa super agradável. Obrigado por estar conosco para receber mais conteúdos como esse que a gente discutiu aqui hoje. Nos sigam, acompanhem as novidades da BASF também, nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima safra para todos vocês.